Só que como aconteceu o jogo, pelo desenrolar, você segurando uma vitória até o último minuto, fica um gostinho, acho que amargo, né, pra esse torcedor de São Paulo. Vitor, sim e não. Por quê? Porque ele toma um gol aos 89. E não porque, cara, se a gente analisar o jogo do São Paulo, o campo, e aí eu vi o Crespo falando pós-jogo, nós fomos melhor, dominamos o jogo. Não dominou. Você viu os jogadores falando, poxa, tomar um gol no final. Cara, o São Paulo no segundo tempo praticamente não passa do meio campo. O primeiro tempo o Corinthians começa naquele volume, naquela força, no empenho perante seu torcedor, ok. O São Paulo entende o jogo e talvez coloque a estratégia em prática, que seria o domínio do meio campo, espelhou o time do Corinthians, que joga no 4-4-2 losango, mantém em algum momento a posse de bola, que é uma posse de bola defensiva para quebrar linhas, para fazer o Corinthians recuar e procurar a melhor oportunidade de entrar, faz o gol dessa maneira, mas no segundo tempo o São Paulo, além de não conseguir encontrar a marcação, não consegue encaixar a marcação no Corinthians desde o primeiro tempo, não encaixa a marcação no segundo e fica na mesma. E aí é uma crítica talvez ao Crespo, que o clássico não se joga, se vence, ele entrou para vencer, que ele colocou talvez a terceira formação tática diferente, o time titular diferente, mas ele entrou para ganhar, claramente. Poxa, muda. Tira os dois atacantes que estavam sem função, o São Paulo não conseguia ficar com a bola, coloca dois pontas como foi na quinta-feira, vai pro 4-2-3-1, traz as linhas para trás, diminui as linhas, facilita a vida dos volantes, faz os pontas correrem atrás dos laterais e não os volantes terem que sair para pegar os laterais pro lado e abrir espaço. É numa dessa que o Corinthians faz o gol. Então eu acho um erro de leitura do Crespo, as substituições, algumas delas por minutagem ou não, mas são umas substituições questionáveis, mas a leitura dele pós parada de hidratação eu acho meio errada. E aí o São Paulo não joga, praticamente não. O São Paulo joga o quê? 15 minutos do primeiro tempo e só. O resto só assistiu o Corinthians e não consegue encaixar a marcação. Eu acho que a sensação ruim que fica pro torcedor do São Paulo é que o Corinthians não jogou nada. O Corinthians não jogou nada ontem. E ainda assim empatou. Não é que o gol do Corinthians sai porque o Corinthians estava pressionando, estava avisando, uma hora vai sair, tá entrando água no barco. O jogo era um marasmo, o Corinthians não conseguia criar, no primeiro tempo sim, no segundo tempo não, mas o São Paulo não conseguiu, perante um adversário ruim, que ontem jogou mal, não ruim, mas que ontem jogou mal, o São Paulo não conseguiu segurar uma vitória que era quase que uma vitória fácil, perto do que o Corinthians estava jogando. Saiu um gol que podia sair para qualquer lado. No primeiro tempo o Corinthians teve mais chance. Acho que durante o jogo o Corinthians teve mais chance. Finalizou 3 vezes mais do que o São Paulo. Como quem conseguiu marcar o primeiro foi o São Paulo, segurar o resultado perto do que o outro estava jogando não era uma tarefa tão difícil assim. E o São Paulo não conseguiu sustentar uma pressão que nem existia. O Corinthians nem pressionou muito. Colocou o Pedro Raul para mandar a bola para a área, porque assim, acabou o plano de jogo, né? Teve uma hora que, não conseguimos jogar, vamos ver se a gente manda a bola para a área e ver o que acontece. Numa dessas saiu o gol. Um rebote, uma jogada assim, tá a entrada da área desprotegida, Alan Franco tenta antecipar uma jogada que não era dele, erra e sai o gol do Bidon. Eu acho que tem uma substituição ontem, no segundo tempo, que ela, pra mim, muda a cara do jogo do que é pro primeiro tempo e segundo tempo. A saída do Carrilho e a entrada do Matheus Pereira. Inclusive, ele dá o passe pro Bidon, né, na direção do Bidon, que acaba gerando o jogo. O primeiro tempo do Carrilho, aliás, já não é de hoje, a gente estava lá contra a Ponte Preta, ele tá andando em campo, gente. O Carrilho está andando em campo, tudo bem, é começo de temporada, tem uma questão física que ele precisa melhorar, mas se é questão física, ele não deveria estar jogando, porque ele tá muito abaixo da intensidade de todo mundo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Tapia, a intensidade que ele vai para a marcação do Danielzinho, vai tranquilo, linha de fundo, olha pra área, pensa, faz o cruzamento. Aliás, muito bom, a gente vai falar de Danielzinho daqui a pouco. Bom jogador tem que ter um destaque. No segundo tempo entra, exatamente, o Carrilho vai andando. Se ele tá fisicamente muito abaixo, ele não pode jogar. Ou não é fisicamente abaixo, é uma intensidade que ele traz pro jogo. Perna, ele não estica a perna, ele não faz força. E aí entra o Matheus Pereira no segundo tempo, e eu lembro que a gente estava aqui no programa, que eu falei, cara, eu acho que o Matheus Pereira vem com chance de ser titular no Corinthians. Porque ele dá mais intensidade, porque ele tem capacidade com a bola no pé, porque ele levanta a cabeça, ele domina a bola no meio de campo. Você olha o lance do passe que ele dá pro Bidon, que aí até o Alan Franco erra o bote ali, ele domina a bola, ele olha e tenta o passe entre linhas, cara. Ele tenta quebrar uma linha ali para tentar
achar o bidão e acaba saindo o gol. Essa substituição, a saída do Carrilho e a entrada do Matheus Pereira, pra mim, mudam o segundo tempo, mudam a cara do jogo. Não que, o Corinthians, nem que o Corinthians, não que o Corinthians tenha feito uma grande partida, mas já é melhor a partir dali. Eu acho que uma outra é a entrada do Caleri. O Caleri tinha que jogar, porque ele é o Caleri. Se ele tá no banco, pô, como é que você termina o jogo? Vai que toma um empate e você morre com uma substituição dessa na mão. Só que não era jogo pra ele. São Paulo tinha Tapia, Lucas e Luciano cansados, tinha que substituir os laterais também, porque estavam mortos, teve que mudar um meio-campista, então só podia trocar 2 atacantes. Era pra entrar 2 caras rápidos e fazer o que o Sim falou. Proteger mais, porque eles iam correr atrás dos laterais do Corinthians e deixar o Luciano solto lá na frente pra trombar com o zagueiro. Como tinha o Caleri tinha que jogar, ele tira o Tapia, coloca o Caleri, continua com um ataque pesado, lento, não tem contra-ataque, a bola bate e volta, e numa dessas o Corinthians, sem fazer muito, cria a jogada do gol. Principalmente pelo lado direito, né, direito de ataque do São Paulo e esquerdo do Corinthians, o Bidu jogou muito mais solto no segundo tempo do que no primeiro tempo, né? Tem até um lance que ele cruza a bola pro Pedro Raul, o Pedro Raul não chega, mas cara, o Bidu, que inclusive pra mim foi um dos melhores jogadores do Corinthians no ano passado e começou bem esse ano também. Se você deixou o Matheus Bidu jogar um pouco mais solto, o Mateuzinho também, a gente acabou de ver um lance que o Mateuzinho tá dentro da área pra finalizar, os laterais do Corinthians jogaram soltos em alguns momentos do jogo ontem. E aí eu acho que faltou o que o Wilson falou perfeitamente, faltou os pontos ali pra incomodar. Não, pô, você pega um lateral com o Bidu que joga e você pega o cara vindo de frente pra você secar a bola dominada, pô, a coisa mais fácil do mundo. Você faz o que quer com o cara. E o São Paulo não conseguiu encaixar a marcação. E aí era a hora do ponta ficar ali no Bidu o tempo inteiro, fazer o Bidu correr, se esforçar. E aí num lance ali, o Bidon, que não foi bem na partida, né? Que ficou muito... Focaram no Bidon, né? Não deixaram ele jogar, ele acaba fazendo um gol. Agora, em termos de evolução, obviamente tem o torcedor que tem um pouco mais de paciência, que entende que é começo de temporada, mas ao mesmo tempo tem o torcedor que fala, ó, não vou pegar tanto no pé, mas eu quero ver alguma coisa diferente, eu quero ver uma evolução. Diante do que apresentaram aí, tanto Corinthians como São Paulo, dá para destacar quem mais evoluiu nesse início de temporada ou ainda esse recorte não foi feito? Porque eu lembro que você até fala, né? O Santos já deu para ver algumas coisinhas um pouco diferentes da temporada passada. O Palmeiras, no Clássico, ainda não mostrou nada diferente. Não se aplica a Corinthians e São Paulo? Não. Eu acho que assim, o São Paulo passar a jogar com 4 defensores eu acho melhor. A entrada do Wendel eu acho muito boa, né? Um cara também desse que teve lesionado na temporada passada, eu acho que é um cara que é um muito bom lateral. Gosto do Danielzinho de 5 e acho que pode ajudar. Ontem o Marcos Antônio não jogou bem, mas acho que a tendência é que ajude o Marcos Antônio. Não sei se vai jogar com ele Bobadilha. Mas só, cara, assim, que se jogue com 4 zagueiros São Paulo, eu acho que é melhor do que jogar com 3, embora seja o esquema favorito do Crespo. E acho que o Danielzinho ajuda. De resto, não vejo nada de diferente do Corinthians em relação ao mau Corinthians, não ao bom Corinthians. Não é o Corinthians que tirou o Palmeiras, tirou o Cruzeiro, ganhou do Vasco. Brasil. O Corinthians ruim do brasileiro é esse daí, que é um time meio parado, lento, de vez em quando alguém faz alguma coisa. São só 3 jogos na temporada, mas não mudou muita coisa de São Paulo e de Corinthians para essa temporada, não. Posso ver o copo meio cheio? Pode ver o copo meio cheio. Cara, eu quero isso. O copo meio cheio da minha parte, pelo menos assim, ver o São Paulo que acabou o ano, cara, era um São Paulo frustrante. Era um São Paulo que talvez não faria 45 pontos. É um São Paulo que tinha um Ferreirinha, o melhor São Paulo do final do ano é o Ferreirinha de ala esquerdo. Você trazer o Wendel, Enzo, que tá voltando, você ter o Lucas, que assim, uma galera criticou, vi muito, pô, você falou do Lucas, mas o Lucas deu na bola, não conseguiu controlar, se frustrou. Tá, beleza, mas clinicamente você vê um Lucas tentando, girando, e aí tem aquela fibrose mental que os caras usam muito lá dentro. Que é tipo assim, ele fazia um movimento antes que doía, ele faz um movimento agora que não dói. Ele fala, opa, consigo girar. Ele dá ele balança o corpo e sai para a direita, que na hora de acelerar no segundo passo, o joelho estilingava. Opa, não vai mais. Então ele vai quebrando esses níveis para ir melhorando. Automaticamente ele precisa de confiança, ritmo de jogo, melhor preparo físico. Mas já é um Lucas disposto. Você tem o Danielzinho, a chegada do Danielzinho. Eu acho que o Crespo cria alternativas para ele, mas ele precisa entender que linha de 4 dos 2 volantes tem que ser caça-craque. Não dá para jogar com Bobadilha e Marcos Antônio, que estavam 2 segundos atrasados ontem o jogo inteiro. Eles estavam sempre atrasados e o Danielzinho sucumbiu nessa. Ele entrou nessa de ajudar os caras e meio que sumiu um pouco. Ele joga no 3-5-2, com os alas bem focados na parte tática, meus volantes podem ser mais móveis. Então o Crespo tem que entender quem ele põe a campo, essas adições que ele tem, ele vai ter que entender a hora de pôr o Luciano também, porque com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo Luciano,
Acho ele ídolo da galera moderna, mas eu não acho ele titular absoluto. No 3-5-2 talvez ele jogue, no 4-2-3-1 ele não pode jogar e nesse 4-4-2 também não. Porque ele não me dá sustenta, ele não é aquele cara guerreiro que dá o pique até o final. O Tapia, por exemplo, é um cara que dá pra contar nesse esquema. Que por mais que eu não goste dele, ele é um cara que vai até o final, briga, incomoda os caras. O fato de ele dar um pique daqui e ali, ele te dá um segundo a menos pra pensar com a bola no pé. Então, tipo, são coisas que o Crespo tá descobrindo nesse novo São Paulo, que ele vai ter que ter escolhas. Os 2 volantes técnicos juntos não dá, são 2 caça-craques, 3 zagueiros ou não, ele vai ter que entender e rodar esse time muito ainda. E ao mesmo tempo, quando você olha pro Corinthians, eu acho que o Corinthians também tem essa mesma coisa do Dorival entender quem que ele vai contar como prioridade para 2026. Por exemplo, você teve a chegada do Gabriel Paulista. Ontem o gol, se você olhar, o André Ramalho solta, né, o Tapia, né? Ele distancia do Tapia, ele dá um passo para trás e é exatamente onde o ótimo cruzamento do Danielzinho entra para a cabeçada do Tapia. O Carrillo, a gente tá falando aqui o quanto ele, desde o ano passado, né? Não é algo novo, mas desde o ano passado ele não é nem perto do jogador talvez do que ele tenha sido em 2024, naquele início dele na passagem. Tá chegando gente nova, né? O Matheus Pereira chegou ontem. Acho que ele foi importante. Hoje o Corinthians está interessado no Vinícius Souza, né? Tá no Wolfsburg hoje. Pode ser que venha pro Corinthians também, enfim. Eu acho que esse início de temporada é muito para você entender a tua lógica para a temporada como um todo. Ontem eu tava vendo o Beckler na transmissão comentar que o Bidon tá muito longe da bola, né? O Bidon tá correndo demais e muito longe da bola. Eu acho que essa é uma coisa que talvez em algum momento o Corinthians tinha esse 4-4-2 losango com o Bidon fazendo uma das pontas laterais desse losango e o Garro passeando pelo meio. Então o Bidon era o cara que corria pro Garro ter essa bola limpa para jogar. Dessa vez, agora já não é mais. Agora já é o Bidon que tem que pensar o jogo, que tem que estar mais perto do gol, que tem que estar se destacando ali mais perto da área para tentar um gol, fazer uma assistência. Então o Dorival vai precisar tomar algumas decisões difíceis, já que o Wilson estava falando sobre decisões, precisa tomar algumas decisões difíceis e rápido, se você levar a Supercopa do Brasil como uma certa assim, prioridade, né? Quanto mais, não sei se a gente vai entrar em tema Bidon agora, quanto mais eu vejo ele perto do gol, mais eu acho que ele está subaproveitado. A não ser que toda hora o seu time seja capaz de entregar a bola para um... Porque antigamente o 10 ele pegava a bola na intermediária, ele levantava a cabeça e agora o que eu vou fazer? Agora ali ele tem que fazer o que ele fez. Gira, um gol. E isso ele até pode fazer bem, mas eu acho que se ele tocar na bola 70 vezes, se ele tiver mais atrás para ajudar esse time a sair, para ajudar esse time a armar, para pisar na bola e agora a gente vai por aqui, a gente vai por ali, é muito melhor para ele e pro time. Mas não necessariamente ele precisa ser um 10 parado na frente da área, né? Como cabeça desse losango, ele não precisa ser um 10 que tá entre os volantes, né? Por exemplo, o Matheus Pereira é um 10... que é um 10, então, mas aí ele o time sabe passeia jogar muito pra pelo ele. campo, exatamente. Aí o time sabe procurar ele. Não pode, o Bidon toca na bola aqui, ele entrega uma bola pro Mateuzinho. Pimba pro outro lado. Caramba, o Bidon acabou de entrar no jogo, você acabou de tirar ele do jogo. Porque você jogou a bola pro outro lado. Aí o Corinthians joga mais pela esquerda. Aí o André, que é um cara que precisa de 30 metros pra correr, porque tem as pernas largas e tal, toca mais na bola num jogo que é desse tamanhozinho aqui de campo, do que o cara que sabe jogar nesse tamanhozinho aqui de campo.